Bom dia a todos. Então, hoje, o tema da nossa aula será interpretação de texto. Um tema, bastante importante. Então, o que seria a interpretação de texto? É uma importante habilidade que desenvolvemos na prática, da leitura, servindo para entender ideias explícitas e implícitas em um texto. Por meio da interpretação de texto é que podemos analisar e inferir outros conceitos relacionados com o que foi discutido na leitura. Então, a interpretação de texto é uma habilidade bastante importante que vamos desenvolver na prática da leitura, As características dos gêneros textuais. Então, primeiramente, vamos ver o que são os gêneros textuais. Os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam a intenção comunicativa bem definida. Um gênero textual, ele se adequa ao uso que se faz dele. Adequa-se principalmente ao objetivo, qual é o objetivo do texto, ao emissor e ao receptor, quem vai estar recebendo a mensagem e ao contexto em que se realiza. Característica dos gêneros textuais, Então, seguindo aqui sobre essas características dos gêneros textuais, trouxe alguns exemplos de gêneros textuais. Então, são vários, os exemplos de gêneros textuais, trouxe apenas alguns. Abaixo-assinado, anúncio, artigo de opinião, artigo, ata, atestado e bilhete, Então, aqui são alguns exemplos de gêneros textuais, bastante conhecidos. Tipos e gêneros textuais, Então, vamos ver aqui os tipos e gêneros textuais que existem. Os tipos de texto são classificados de acordo com Com a sua estrutura, o objetivo e a finalidade, desse texto. De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos, que é o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, o texto expositivo e o texto injuntivo. Então, são classificados em 5 tipos aí. O texto narrativo, é um tipo de texto bastante conhecido, e utilizado. A marca fundamental desse tipo de texto é a existência de um enredo, na qual são desenvolvidas ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço, Então, aqui, tem que ter a existência de um enredo, personagens, tempo e espaço. Assim, a narração engloba o que chamamos de elementos da narrativa, que são São 5 elementos. Vamos ver sobre cada um deles. Então, o primeiro elemento da narrativa, o enredo, designa a história da narrativa, que vai contar a história da narrativa. Dependendo de como a trama é contada, ele é classificado em 2 tipos, Enredo linear, quando se tem uma sequência cronológica a ser seguida, e o enredo não linear, que não vai ter, não possui uma sequência cronológica, então não vai ter essa sequência, cronológica. Outro elemento, da narrativa, o segundo, que é o narrador, também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto. Então, como o próprio nome fala, quem vai estar narrando o texto. Ou seja, determina quem está contando a história. Os tipos de narrador são, então, tem o narrador observador,
não faz parte da história, ele vai estar apenas ali o quê? Observando, né? Sendo somente um observador. Tem o narrador personagem, que faz parte da história, e vamos ter, né, o narrador onisciente, conhece todos os detalhes da narração. Então, aí, são 3 tipos de narrador, né? Como que podemos observar? O observador, que vai somente observar, personagem, o narrador personagem, que faz parte da história, e onisciente, que ele conhece todos os detalhes da narração. Os personagens, né? É outro elemento da narrativa. São aqueles que fazem parte da história e podem ser personagens principais, protagonista e antagonista, ou personagens secundários, né? Adjuvante ou coadjuvante. Então, aí, os personagens são aqueles que vão fazer parte da história. Podem ser personagens principais ou secundários. Tempo, né? Que é outro elemento da narrativa. Marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em 2 tipos, né? Tempo cronológico e o quê? E o tempo psicológico. Espaço, que vai representar o quê? O local, né? Se for apenas um local, ou vários locais onde se desenvolve o quê? Onde vai ser desenvolvida ali, né, a história. E pode ser o quê? Físico, esse espaço, né? Pode ser físico, psicológico, ou o quê? Ou social. A estrutura dos textos narrativos, né? Como se dá essa estrutura desses textos narrativos? Os textos narrativos, eles possuem uma estrutura básica, que inicia-se com a apresentação, posteriormente com desenvolvimento, clímax, e por último o quê? O desfecho, né? Então, primeiro, a apresentação. Trata-se da introdução do texto, né? Então, ali onde temos, né? Vamos ter a introdução do texto, onde são apresentadas algumas de suas principais características, como o tempo, o espaço e as personagens que fazem parte o quê? Da trama. O desenvolvimento, né, do texto vai ser, né, a maior parte do texto é o desenvolvimento, onde serão desenvolvidas as ações o quê? Das personagens. Então, ali vai ter, né, essas ações das personagens numa sequência o quê? De acontecimentos. O clímax, né, representa a parte mais emocionante, surpreendente e tensa da narrativa, né? Nessa parte. E por último, né, momento final, vamos ter o quê? Desfecho, né? Que é o quê? A parte final da trama, determinada pelo arremate de toda a história, onde, né, ali vai ser revelado o quê? O destino das personagens. Já ali vamos saber qual que vai ser, né, o destino das personagens desse texto narrativo, né? Aqui, coloquei alguns exemplos, né, de textos narrativos, são vários exemplos, né, que temos. Coloquei alguns aqui, bastante conhecidos. O conto, a fábula, romance, novela e a crônica, né? Então, são alguns exemplos aqui bastante conhecidos, mas existem bastantes, né, exemplos de textos narrativos. Tá, e por fim, né, agora, nossa aula, teremos um exercício coletivo de fixação, onde vocês irão se dividir em duplas,
irei estar passando um texto para a leitura, né? E posteriormente, vocês vão fazer análise e interpretação desses textos, certo?